na hora que você vai fazer o teste do IELTS, cada skill, o que que é skill? Cada habilidade, né? O listening, reading, writing, speaking. Cada uma delas, ela é avaliada individualmente. Como assim individualmente? O listening vai ter a nota só do listening, o reading vai ter a nota só do reading, o writing vai ter a nota só do writing e o speaking vai ter a nota só do speaking. Bom dia, primeiramente, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blyme English. Se você não me conhece, eu sou o Simon Mamed e o que eu faço aqui é te ajudar a passar no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha o nível de inglês avançado. Então, você está na preparação, está começando a preparação agora, vai começar a descobrir que vai ter que fazer o teste do IELTS, já vem aqui comigo, eu vou falar com vocês aqui sobre como que funciona a pontuação do IELTS e como que você fica sabendo a nota que você precisa tirar na hora do teste. Você já sabe a nota que você precisa? Você sabe como que funciona o sistema de pontuação? Pois é. Bom, pra gente começar aqui, deixa eu arrumar esse arquivo aqui, porque eu tenho uma série de coisas para falar com vocês. Vou mostrar aqui uma tabela de notas, quantos pontos eu preciso no listening para fazer tal nota, quantos pontos eu preciso, quantas questões eu preciso acertar no reading para fazer tal nota. A gente vai ver isso aqui, mas eu já quero começar falando com você da importância de você saber a nota que você precisa tirar na hora do teste. Você já parou para pensar que se você não sabe a nota que você tira no teste do IELTS, toda a sua preparação ela vai ser baseada em quê? Você precisa saber qual é a nota que você tira no teste do IELTS. E você precisa saber, mais importantemente ainda, como que funciona as notas do IELTS. Como que é classificada a nota, cada nível que você vai ter de acordo com o seu nível de inglês para o teste do IELTS. Porque aí sim a sua preparação vai ser muito mais eficiente. E aí você já sabe que no IELTS você vai ser avaliado no seu listening, reading, writing e speaking, né? E aí a gente vai ver hoje como que cada parte dessa é avaliada, como que dá a nota nessa parte, o que que seu examinador está olhando para te dar a nota em cada uma dessas partes, para que você vá para o seu teste sabendo como que funciona a pontuação e qual é a nota que você precisa. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Antes, eu gosto sempre de começar falando o que as pessoas geralmente confundem. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: nota de IELTS é diferente de nível de inglês. Às vezes você fala assim, Simon, eu sou nível A2, eu sou nível B2, C1, A1, B1. É uma bagunça, né? Isso para você saber o nível que você tá. Nota do IELTS é outra coisa. É óbvio que eles dão uma equivalência depois, mas são coisas diferentes. Vou explicar para você, tá? Existe uma classificação internacional dos níveis do idioma, né? Os níveis que a pessoa tem no idioma. Essa classificação tem 6 níveis, tá? A1 e A2, esses são os níveis básicos, tá? Se você tá no A1 ou no A2, você é o básico. O que que significa estar no A1 e estar no A2? É simplesmente o nível que você tá no idioma, sua capacidade de usar o idioma. O A1 e o A2 são o básico, sendo que o A1 é tipo assim, ó, o iniciante, acabou de começar a estudar. E o A2 é ali a pessoa que já está caminhando para o intermediário. Depois a gente chega no intermediário, que é o B. Aí você tem o B1 e o B2. B1 e B2 são níveis intermediários, e aí é a mesma coisa. B1 é a pessoa que acabou de chegar no intermediário e o B2 é a pessoa que já está caminhando para o avançado. Quando você chega no avançado, aí tem mais 2 níveis, C1 e C2. O C1 já é um nível ali avançado realmente, e o C2 é o nível máximo dentro dessa classificação internacional de proficiência na língua, né? Você ali tem o total controle do idioma, né? Você sabe usar ele em qualquer situação, você está confortável em qualquer situação. Então isso é o seu nível de inglês, a classificação que você tá. Isso aqui é aquela pergunta que a gente faz assim, que nível que você é? Eu sou intermediário. Eu sou básico. É isso, tá? Agora, nota do IELTS é outra coisa. A nota do IELTS, ela varia de 0 a 9. E por que que ela é diferente? Por que que a nota do IELTS não é o nível de inglês? Porque pensa aqui comigo, o teste do IELTS, ele vai avaliar o seu inglês naquele dia, naquele horário. Ele não é algo que vai dizer assim, você é isso aqui para sempre. Ele está dizendo que naquele dia, naquele horário que você fez o exame, você tinha aquela nota. É isso que é o teste do IELTS. Então, essa classificação vai de 0 a 9, sendo que 0 ali é a pessoa que nem vai no teste, não aparece para fazer, tirou 0. Aí você vai subindo. 1 é a pessoa que nem conseguiu comunicar, não entendia pergunta, não conseguia falar. 2, ela falava só uma ou outra palavra
decorada, e aí você vai subindo até chegar no nível 9, que é o nível da pessoa que tem o completo controle do que ela está fazendo e consegue entender perfeitamente. A gente vai ver isso um pouco mais em detalhes, mas só para você já saber o que é a diferença entre nível de inglês e teste do IELTS, tá? Nota do IELTS, são coisas diferentes. Uma outra coisa que o pessoal confunde bastante é o tal do CLB. Você já ouviu falar do CLB? Talvez você já tenha ouvido falar do CLB se o país que você quer imigrar é o Canadá. Se você não quer vir para o Canadá, provavelmente você nem viu e nem vai ver o que é o tal do CLB. Mas eu tenho que falar isso aqui porque eu sei que muita gente que está se preparando para fazer o IELTS vai para o Canadá. Vou explicar aqui para você, mas fique com isso na sua cabeça. Se você não quer ir para o Canadá, essa parte aqui você não precisa preocupar com ela. Vou explicar, você vai saber o que é, mas você não precisa preocupar. Quem vai para o Canadá tem que saber isso aqui. CLB não é a nota do IELTS, tá? Já fique com isso na cabeça. CLB não é a nota do IELTS. O que é o CLB? CLB é uma sigla que significa Canadian Language Benchmark. O que significa isso? Simplesmente é uma tabela de equivalência da nota do IELTS. Aqui no Canadá, eu moro aqui no Canadá, né? Eles pegam e ainda fazem uma terceira tabela de equivalência da nota do IELTS. É uma loucura total. O que o Canadá faz para os seus processos de imigração? Ele pega e faz assim, ó, você tirou a nota X no IELTS. Aqui para o Canadá, para o meu processo de imigração, essa nota X equivale a Y. Entende? É isso que é o CLB. E aí, você que está se preparando para vir para o Canadá, quando você estiver lá na sua jornada, você vai ter que precisar se atentar à nota do CLB que é pedida no seu programa de imigração, tá? Vamos supor, a nota mais famosa que a maioria das pessoas está mirando é o tal do CLB 9. Só para dar um exemplo aqui, tá? O que é o bendito do CLB 9? Não é nota 9 no IELTS. Nota 9 no IELTS é o máximo. Eu te falei que o IELTS vai de 0 a 9. Nota 9 no IELTS é o máximo. O CLB, que é só do Canadá, a nota 9 significa que você tira 8 no listening e 7 nas outras habilidades. Isso é o CLB 9 do Canadá. Entende? É uma coisa muito específica só do Canadá. Então, se você vai vir para o Canadá, você tem que olhar isso aí. Se você não vai vir para o Canadá, não precisa nem preocupar com isso aqui, não. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês, o IELTS, né? Quando sai o seu resultado, quando sai o seu test report, que a gente chama, né? O seu test report, eles dão a equivalência do seu nível, mas baseado na nota que você tirou naquele momento, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela para você poder ver o que é essa equivalência. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a tabela de equivalência entre a nota do IELTS e o seu nível de inglês. Aí você percebe aqui, ó, que a pessoa que está no A1 aqui embaixo, ó, a nota dela ainda é muito básica, 0. Provavelmente ela vai tirar um 3 aqui no IELTS, tá? Agora aqui no A2, olha que interessante, você já entra na banda do 4. Então, às vezes, você fala assim, Simon, mas eu preciso tirar nota 4 no IELTS. Provavelmente, você precisa estar nesse nível aqui, A2. Aí você fala, não, mas eu preciso tirar um 5, né? Tá aqui o 5, ó. Óbvio que tá vermelho em cima do vermelho aqui, né? Tá aqui o 5. Aí você tá provavelmente no nível B1, tá? No nível B2 aqui, a gente já pega umas notas mais altas, ó. Você já tá chegando perto do avançado. Então, você tem aqui o 6, o 6,5, ó. O 6,5 ele já tá quase na fronteira aqui, né? Aí, olha aqui o 7. 7 é uma nota bem boa no teste do IELTS, tá? E aí ele já tá aqui dentro do C1, que é o avançado, tá? C1 já é nível avançado. E aí aqui dentro tem o 7,5. O 8, ele começa, né, aqui dentro do C1, e aí ele vai subindo aqui 8,5, aí ele já bate lá no C2, que já é o nível mais alto em termos de IELTS, tá? Outra coisa que eu preciso falar, a gente tá falando aqui de nota no IELTS. Aí você fala assim, mas Simon, se eu tirar tal nota, eu vou ser reprovado? E aí eu preciso dizer para você aqui o seguinte, o IELTS, ele não reprova. Ninguém toma pau no IELTS, ninguém é aprovado no IELTS. O IELTS, ele simplesmente vai dizer qual é o seu nível naquele momento. Óbvio que para fins didáticos, né, eu falo com vocês, passou no IELTS, olha aqui o fulano que passou no IELTS, não passou no IELTS. Porque para fins didáticos, quando você consegue o resultado que você queria no teste, a gente fala que você passou, né? Igual qualquer prova. Passou. Mas se você for parar para pensar, qualquer prova, ela sempre vai dizer o seu nível, né? Então,
No IELTS a gente fala didaticamente que passar ou não passar é você conseguir ou não conseguir a sua nota, tá? Mas já fique tranquilo que não existe isso de você ser reprovado no IELTS. Ele vai dizer apenas o nível que você está, tá? Não tem nenhum limite mínimo de pontuação. O limite mínimo de pontuação não é do IELTS. Preste atenção nisso aqui. O limite mínimo de pontuação não é do IELTS. O limite mínimo de pontuação é do programa que você vai tentar imigrar, ou é do visto que você precisa para ir estudar, do visto que você precisa para ir trabalhar. Aí sim você vai ter pontuação mínima que eles exigem. E aí você vai ter que olhar lá de acordo com cada um, mas você vai ter que olhar porque cada um vai pedir uma nota diferente. Então você já está ligado que é importantíssimo você saber como que funciona o sistema de pontuação do IELTS. Porque se você não entende, você vai tender a fazer uma coisa terrível. Você vai tender a subestimar o teste ou superestimar o teste. Como assim, Simon? Subestimar o teste ou superestimar o teste? Se você não sabe como que funciona o sistema de pontuação, ou você vai achar que ele é muito fácil, você vai subestimar, ah não, eu já sei inglês, dá lá para fazer, nota 6 não é tão difícil. Você pensa, né? Ah, 6 não é tão difícil, vou lá fazer. Você está subestimando o teste. Então, quando você não sabe como é o sistema de pontuação, como que funciona, você pode subestimar o teste, tá? Ou você pode simplesmente superestimar o teste. Você acha que vai ser difícil demais, quando na verdade você foi ali, aprendeu as técnicas, treinou e conseguiu a nota que você queria. Então você precisa saber como que funciona isso para você não chegar lá na hora do teste com susto, tá? Bom, o que que acontece? Na hora que você vai fazer o teste do IELTS, cada skill, o que que é skill? Cada habilidade, né? O listening, reading, writing, speaking. Cada uma delas, ela é avaliada individualmente. Como assim individualmente? O listening vai ter a nota só do listening, o reading vai ter a nota só do reading, o writing vai ter a nota só do writing e o speaking vai ter a nota só do speaking. Entendeu? O que que acontece aqui? Quando você pega as 4 e cada uma você tem uma nota, e você vai ver lá no seu test report, né? O que que é o test report? É o relatório da sua nota, é o resultado do seu teste do IELTS. Você vai ver que lá vem a nota de cada habilidade. Nota do listening, nota do reading, nota do writing, nota do speaking, vem uma por uma. E cada uma delas vai ser diferente, de acordo com o nível que você estava em cada uma delas. Aí vamos supor, então, que lá nessa skill, nessa habilidade que você tem mais facilidade, você foi e tirou lá 7, que é uma nota muito boa. Você tirou 7. E aí, nas outras habilidades que você ainda não domina tanto, você foi lá e tirou 6,5, 5, 5,5. Em cada uma delas tem uma nota específica. E aí, quando você soma elas todas e divide por 4, porque são 4 habilidades, você vai ter a média. Essa média é o famoso overall, que a gente chama. Overall é a média do seu teste do IELTS. Então, o que que acontece? Você vai perceber que determinados lugares, eles vão pedir determinadas notas, tá? Eu vou falar disso um pouco mais para frente aqui. Mas aí você vai ver que eles vão falar assim, ó, eu quero um overall 7, mas nenhuma nota menor que 6. Aí você já sabe que na soma das 4 habilidades, dividido por 4, tem que dar 7, mas você não pode tirar nenhuma nota abaixo de 6. Por exemplo, você vai lá e você tira 6, 7, 7, 7. Beleza, você vai conseguir um overall até maior que o 7. Agora, se você foi lá e tirou 7, 7 e 4,5, não vai dar o overall 7. E aí você não vai conseguir. Se você tirar lá 7 e 5, por exemplo, vai dar lá 26 dividido por 4, provavelmente vai dar um overall 7. Mas você não atingiu o requisito mínimo de uma, que era 6, e você tirou 5,5. Entende? Então, isso é muito importante você avaliar o que a instituição que você está indo pede, tá? Cuidado com isso. E aí, como que funciona a avaliação ali, né, em cada uma das 4 etapas? O teste do listening, como você viu ontem comigo nas outras aulas que eu fiz com vocês, o teste do listening ele tem 40 questões. E essas questões você vai resolver lá dentro dos 30, 35 minutos de teste no listening, né? Os pontos do listening, eles são distribuídos entre essas 40 questões. São 4
partes que tem dentro do listening. Então, cada parte ali vai receber uma nota, no final o examinador vai somar, não o examinador, porque o listening ele é objetivo, né? O computador lá vai ver se você já acertou ou já errou a questão. Então, ele soma ali e já dá a sua nota no listening. No reading, você vai ter 40 questões, que você vai ter que responder em 60 minutos, né? E essas 40 questões são divididas em 3 sessões. E aí é a mesma coisa. O sistema lá vai ver quantas que você errou, quantas que você acertou e vai dar sua nota. Eu vou mostrar para você aqui já essa tabela de como funciona. No writing, a coisa fica um pouco mais tensa. Por quê? No writing, você sabe que dentro de 1 hora, você tem que escrever 2 textos, que é a Task 1 e a Task 2. A Task 1 é um texto de pelo menos 150 palavras. E a Task 2 é um texto de pelo menos 250 palavras. Então, você tem aí 1 hora, 60 minutos para fazer isso. E aí, a nota do writing, ela é dividida entre esses 2 textos. Só que ela não é dividida de forma igual. Por quê? A Task 2, que é a maior, que você tem que escrever lá pelo menos 250 palavras, ela vale mais. Ela vale mais do que a Task 1. Os examinadores não falam quanto exatamente mais, tá? Isso você não vai achar, eles não falam quanto mais. Mas o que eles falam é que a Task 2 vale mais que a 1. Até porque faz sentido, né? Ele é um texto maior, um texto mais denso, um texto mais complexo. Então ele tem que valer mais mesmo. Por que eu estou te falando isso? Porque na sua preparação, nos seus treinos e na hora da prova, você tem que se dedicar mais à Task 2. Porque ela vale mais. Preste atenção no que eu falei. Eu não disse que você tem que descuidar da Task 1, da redação da parte 1. Eu disse que você tem que cuidar mais da 2, porque ela vale mais. Beleza? E aí, lá no Speaking, como que funciona? O Speaking, você já sabe, é uma entrevista com o examinador, que dura ali de 11 a 14 minutos, tá? E aí, nessa entrevista, o seu examinador vai passar com você por 3 partes. E aí, como que ele vai julgar a sua nota ali? Na parte 1 e 2, o seu examinador está meio que construindo a ideia da sua nota. E aí, o que ele faz? Vamos para a parte 3, para ver se eu consigo ouvir um vocabulário ou alguma estrutura do nível 6, do nível 7. E aí sim, ele vai decidir se ele vai aumentar a sua nota ou se ele vai dar aquela nota que ele já achava que você tinha. É assim que funciona a nota lá no teste do Speaking. Agora, eu vou mostrar para vocês essas tabelas que eu falei, que são as tabelas de quantas questões você precisa acertar para atingir determinada pontuação. Presta atenção aqui, ó. Quando a gente vai para o teste do listening, você sabe que ele tem 40 questões. E aí eu vou mostrar aqui para vocês agora quantas questões você precisa acertar para tirar determinada nota. Olha aqui essa tabela aqui, ó. A gente está falando aqui do listening, tá? O teste do listening. E aí aqui, ó, olha só para você ver. Uma pessoa que acerta 11 a 12 questões dentro de 40, essa pessoa vai tirar 4 no listening. E aí, ó, se você sobe aqui uma questão, olha para você ver, às vezes a diferença é 1 ponto mesmo. Se você sai aqui do 12 para o 13, você já foi para o 4,5. E assim você vai seguindo, ó. Olha a tabela. Quando você chega aqui nesse ponto de 23 a 25 questões, você tira a nota 6, tá? Essa nota 6 é uma nota muito comum para quem quer estudar, tá? Mas só para você já saber. 23 questões é o que você precisa para atingir essa nota 6. Aí, se você sair do 23 e você pular aqui, ó, para o 26, você já sobe para o 6,5. E aí, a nota que a maioria das pessoas está mirando, deixa eu até apagar essa outra aqui, ó. A nota que a maioria das pessoas está mirando, que é essa aqui, ó, o 7, você precisa acertar 30 questões. Se você acertar 30 questões, até circulei em cima ali, né? Se você acertar 30 questões, você vai tirar o famoso 7, tá? E olha aí para você ver que coisa interessante, porque quanto mais você vai subindo, mais difícil vai ficando. Por que eu estou falando isso? Olha aqui, ó. Aqui nas notas mais baixas, ó, você precisa subir 2 pontos e você ainda está no nível 4,5. Aqui, 18, você vai 19, 20, 21, 22 e você ainda está no 5,5. Agora, quando você vem aqui para as notas mais altas, ó, vai ficando mais difícil, ó, 1 ponto de diferença. Aqui 2, aqui 1 também. 1,
tá? Vai ficando mais difícil para você conseguir as notas mais altas. E aí a pessoa que vai lá e tira o total no teste do listening, ó, 9, é uma pessoa que errou uma ou nenhuma. Olha aqui, ó, ele acertou ou 39 ou 40. Ele acertou uma ou nenhuma. Olha que interessante, né? É isso que acontece. Vou mostrar para vocês aqui o que acontece lá no teste do reading. Deixa eu colocar aqui. Ó, no reading é diferente, porque a gente tem aqui, ó, a versão academic, que é a versão para quem vai estudar, e a versão general training, que é para quem vai fazer imigração ou trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês detalhadamente, porque você vai entender aqui que o general ele é mais difícil que o academic, ele é mais difícil que o general training. Olha aqui para você ver, ó. Vamos pegar lá direto a nota já 6 aqui, né? Ó, o 6 está aqui, ó. 6. Você precisa, no academic, para tirar 6, você precisa acertar pelo menos 26 questões. Lá no general training, para você acertar 6, você tem que tirar 30. Tá? 30 questões no general training, você pega os 6. No academic ali, 26 questões, você já pegou 6. Aí você fala assim, Simon, mas você não falou que o acadêmico é mais difícil? Exatamente. É tão difícil que se você tirar 26 questões, você já tirou 6. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? O conteúdo das questões, ele é mais difícil, tá? Então, isso aqui é importantíssimo para você já ir calculando a nota que você vai precisar no seu teste do IELTS. Você já tinha visto alguma coisa assim nesse sentido? Para você ter uma noção real da nota que você precisa? Você já tinha visto isso em algum lugar? Pois é muito importante a gente desenvolver essa noção da nota que a gente precisa para conseguir no teste do IELTS. Não tem uma nota que fala assim, não, essa nota é ruim no IELTS, eu sou ruim de inglês. Não tem isso, porque lembra que eu falei lá atrás? O IELTS, ele não está te aprovando ou te reprovando. O IELTS, ele está dizendo o nível que você está naquele momento que você faz o teste. Então, tudo vai depender do objetivo que você tem. Se você quer estudar em alguma instituição fora do país, se você quer imigrar para um outro país, você vai ter que atingir aquele nível. Não é que tem uma nota que é ruim, tem uma nota que não é suficiente para o que você precisa. E aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou saber a nota que eu preciso, Simon? Muito simples. Primeiro, você tem que saber para que você vai fazer o teste do IELTS. É para imigração? É para estudos? Ou é para trabalho? Por que eu estou falando que você tem que saber primeiro para que você quer fazer o IELTS? Porque depois que você sabe para que você vai fazer o IELTS, aí tem outra ramificação, que você vai ter que ver qual é a nota que o programa que você quer pede. Por exemplo, vamos supor, e eu vou falar de um que eu sei, porque foi o que eu fiz, né, aqui para vir para o Canadá, que foi o Express Entry, que é o Programa Federal de Imigração aqui do Canadá. No Express Entry, a nota mínima que eles pedem, olha para você ver, aí já é do Express Entry. A nota mínima que eles pedem é 6 em todas, que é o famoso CLB 7. Lembra, CLB é só para quem vai para o Canadá. Se você não vai, não preocupa com isso não. Considerando termos de nota do IELTS, eles pedem que você tire 6 em todas. Isso é o mínimo para você se qualificar para o Express Entry. Mas existem outros programas de imigração no Canadá. Existem vários, eu não sei quantos são não, mas são vários. Eu arrisco dizer que são mais de 100. Mas cada programa vai ter o seu requisito de nota. Por exemplo, eu sei que lá no Atlântico, né, aqui no Canadá, as províncias lá do Atlântico, elas pedem como requisito, algumas delas pedem como requisito o IELTS nível 5, às vezes até o nível 4. Ou seja, você tem que tirar uma nota muito menor, porque é o requisito que eles pedem. Então, primeira coisa para você, saber para que você vai fazer o IELTS, imigrar, trabalhar ou estudar, e aí você vai ter que olhar no programa que você vai, qual é a nota que eles pedem, porque cada um vai pedir uma nota diferente. Então, eu não vou saber te dizer qual é a nota que você precisa, você vai ter que ver no programa que você quer, entende? Ah, não, na verdade eu quero ir para a Austrália. Na Austrália, vai ter o requisito que eles pedem. Eu sei que um aluno que eu tive, o Domingos, ele precisava tirar 7 em todas no IELTS. E aí era a nota que ele precisava, ele conseguiu e foi. Outra coisa, vamos supor que você vai estudar.
Aí você vai ter que fazer o mesmo exercício. Você vai lá na instituição que você quer estudar e vai procurar saber qual é a nota mínima do IELTS que eles pedem. Vamos supor que ele pede, igual eu falei lá no exemplo, eu quero overall 7, sendo que nenhuma pode ser menor que 6,5. Beleza. Aí você sabe que você tem que tirar um overall 7 e que nenhuma nota pode ficar abaixo de 6,5. Cada instituição vai ter um nível diferente. Ah, não, na verdade eu vou para trabalho, eu consegui uma oferta de emprego, uma job offer, e eles estão me pedindo nível 4. Beleza? Você já sabe que aquele é o seu nível. Conseguiram entender essa parte aqui? Ficou alinhada essa parte aqui? Vai escrevendo suas perguntas aí que eu vou seguir aqui e aí eu volto para as perguntas de vocês, tá? Isso é muito importante você saber. Agora, o mais importante de tudo, cada programa vai ter uma nota, cada visto vai ter uma nota, mas o que você tem que saber é o seguinte, para você conseguir a nota que você quer, de verdade, gente, não fica na cabeça de você só com a ideia de que, eu já sei inglês, dá para fazer, ou eu vou melhorar o meu inglês e eu vou conseguir fazer. Não, não é só isso. Você precisa, sim, ter um nível de inglês. Afinal, você vai fazer uma prova de inglês, afinal de contas. Não dá para você chegar lá, ficar morgando lá na frente do examinador, né? É óbvio que você tem que saber um pouco de inglês. Você vai fazer um teste de inglês. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você saber as técnicas que você vai utilizar lá na hora do IELTS. É você conhecer as partes de cada prova, de cada skill, de cada habilidade, como que funciona. É você conseguir gerenciar o seu tempo na hora da prova. Isso é muito importante. É você, ontem eu falei disso, né? É você se acostumar com o inglês britânico para você conseguir chegar mais confortável lá na prova. É você desenvolver o seu vocabulário na hora da prova. O desenvolver o vocabulário é uma coisa que vai te ajudar em todas as skills, não é em só uma. Vai te ajudar em todas, vai te fazer entender melhor, vai te fazer ler melhor, escrever, falar melhor e escrever melhor. Vai te ajudar em tudo. Entende? Então é muito mais de você conhecer a prova, as técnicas da prova, do que simplesmente você ter um inglês bom, um inglês avançado. Não é isso. Beleza? Ó, vou voltar aqui agora. Deixa eu ver as perguntas que vocês foram colocando aqui. Deixa eu ver. O Lucas falando, ó, sou enfermeira e iniciei o inglês para imigrar para os Estados Unidos a trabalho. Preciso de 7 no speaking, 6,5 overall. Olha aí, ó, já tem uma diferença aí daquele que eu estava falando, né? E já tem uma nota específica. Então você já sabe que no speaking você tem que tirar 7, nas outras não precisa ser 7, mas na soma geral tem que dar 6,5. Bacana que você já sabe da sua nota aí, ó. Olha lá, essa nota. Uma nota serve para as outras coisas? Por exemplo, no meu caso, eu quero para trabalho e estudos. O que eu faço? Escolho aquela que pede uma nota maior para fazer? Ó, o que vai acontecer? Você vai fazer o teste do IELTS e aí ele vai te dar lá as notas que você tirou. Às vezes, a sua nota vai servir para os dois processos que você vai fazer, para o processo de trabalho e para processos de estudos. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você for fazer estudo, vai ser o IELTS Academic. E aí você tem que ver se lá no processo do trabalho, no visto do trabalho, o IELTS que ele pede é o Academic também ou é o General Training. Eu sei que os enfermeiros, para o visto de trabalho de enfermeiros, tem que fazer o IELTS Academic. Então, nesse caso, daria certo. Mas se para o trabalho que você for fazer, eles pedirem um IELTS General Training, você vai ter que fazer outro IELTS. Gente, de verdade, ó, sabe qual é a melhor hora para começar a se preparar para o teste do IELTS? Sabe qual é a melhor hora para estudar para o teste do IELTS? 1 ano atrás. 1 ano atrás. Agora, a segunda melhor hora é agora. Agora. Então, se você vai fazer o IELTS no ano que vem, 2024, você tem que começar a se preparar agora. Porque quando chegar lá, 1 ano atrás vai ter sido agora. Entende? Às vezes a gente fala assim, não, quando eu tiver marcada a prova, eu começo a estudar. Comecem hoje. Não é amanhã, não é segunda-feira que vem, é hoje. Você vai começar, óbvio, fazendo o que você consegue. Mas você tem que começar agora. Daqui 1 ano, eu tenho certeza absoluta de que se você não começou agora, você vai querer ter começado. Então você tem que ter uma rotina que funcione para você e que você consiga seguir. Eu sei que muitas vezes isso é um sonho que a gente tem, né? Eu quero ir, se é para os Estados Unidos, se é para o Canadá, para a Inglaterra, para a Austrália. Às vezes é um sonho que a gente tem. E ninguém vai correr atrás do seu sonho a não ser você. Mas quando a gente corre sem ter uma direção, às vezes a gente vai para o lugar errado.
Deixa eu ver aqui, ó. Quando me ofertaram ir embora para os Estados Unidos trabalhar em 2019, me arrependo hoje quando amadureci a ideia de não ter começado. Agora estou focado, vamos que vamos. Sempre tive medo de inglês. Pois é, não dá para voltar para trás, né, no tempo. Esse que é o grande problema da vida. Não dá para voltar para trás. Mas dá para seguir para frente na direção certa. Então, segue firme, não desiste não, vamos fazer isso aí acontecer, tá joia? Esse negócio de ter medo de inglês, a maioria de nós já passou isso. Sabe por quê? Me fala se não é assim, ó. Se você tá no Brasil aí, se você tá no trabalho, né? Aí você viu lá no seu trabalho, você tá ali num texto lá, apareceu uma palavra em inglês. Aí você vai ler a palavra em inglês. Aí a pessoa do seu lado fala assim, ela tá lendo em inglês agora, não sabe nem o português, o que você tá falando em inglês? Já aconteceu isso com vocês? Já ouviu acontecer isso com alguém? A própria pessoa que tá do seu lado não te apoia. E aí o que isso faz com você? Você se abafa, você fala, não vou falar porque isso é errado, eu não posso falar. O ambiente, ele não determina quem a gente é, mas ele influencia muito. Então, a gente que quer passar no teste do IELTS, a gente que quer mudar para um outro país, estudar ou trabalhar em outro país, a gente tem que estar com quem? Você tem que estar com quem já faz aquilo que você quer fazer. Ali com essas pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer, o seu sonho não é uma piada. O seu sonho não é grande demais para você conseguir fazer. Ali as pessoas já estão fazendo isso. Então você vai ser arrastada junto com elas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, não deixa esse negócio de medo minar na sua cabeça, não. Não existe pessoa incapaz de aprender. Não deixa isso minar a sua cabeça, não, tá? Deixa eu ver aqui. Ana, pode me tirar uma dúvida, por favor? Na imigração do Canadá só falam inglês ou alguns falam espanhol? Ó, vai depender do agente de imigração que você for atendida lá, tá? O padrão, inglês e francês. Não tem certeza se ele vai falar espanhol com você, não, tá? Tatiana, medo nem tanto, é sem vergonha de falar errado. Bem, isso aí, falou bem isso, falou tudo. Exatamente. Gente, é o sonho de vocês. Foda-se a vergonha. O que você prefere? Ficar caladinho agora pra você não passar vergonha na frente de quem nem tá aí pro seu sonho e ver o seu sonho empurrá-lo? Ou você quer passar vergonha agora porque você treinou, fez o que você fez e vai lá e realiza o seu sonho? O que você quer? É simples demais quando você vê de fora, tá? É simples demais. Ó, tem uma pergunta aqui da Daniele Caetano. Na vaga de emprego estava descrito IELTS 7. Então essa é a nota final? Provavelmente isso aí é o IELTS Overall, que é a nota ali geral de todas, tá, Daniele? Gostaram dessa live aqui? Aproveitaram bastante? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante aqui. A gente se vê na próxima live. Cheers!